nesta aula de língua portuguesa, nós iremos revisar um pouco sobre a estrutura de um conto e também nós vamos analisar um conto para que vocês percebam detalhadamente cada parte do conto. O conto, ele é um tipo de narrativa curta no qual a ação é o mais importante e por isso a caracterização das personagens, do espaço e do tempo ela é bem restrita. A intenção do conto é o quê? Emocionar, levar você a refletir sobre o comportamento humano. O conto ele pode ser publicado em vários meios de comunicação, jornais, revistas, sites, blogs e livros. O conto ele tem vários meios que eu posso estar alcançando o meu leitor através dele. Existem variados tipos de contos, de fada, de terror, fantásticos, entre outros. Sobre o narrador. A característica do narrador na primeira pessoa é aquele que participa da ação, ou seja, que se inclui na narrativa. Trata-se do narrador personagem. Então, eu trouxe um exemplo bem simples para que vocês percebam quando é que a narração está em primeira pessoa no conto. Olha, estava andando pela rua quando de repente tropecei em um pacote embrulhado em jornais. Peguei-o vagarosamente, abri-o e vi, surpreso, que lá havia uma grande quantidade em dinheiro. Então, percebam aqui, quando eu digo tropecei, eu estou referindo à primeira pessoa. Quem tropecei? Eu que tropecei. Então, aqui, nesse caso, no conto, a narrativa pode ser utilizada tanto em primeira pessoa como em terceira pessoa. Ou terceira pessoa. Narrador na terceira pessoa é aquele que não participa da ação, ou seja, não se inclui na narrativa. Temos então o narrador observador. Ele narra, mas ele não participa. Exemplo: João estava andando pela rua quando de repente tropeçou. Vejam a diferença do verbo tropeçar na primeira pessoa, lá no exemplo, tropecei. E aqui na terceira pessoa, tropeçou em um pacote embrulhado em jornais. Pegou-o vagarosamente, abriu-o e viu surpreso que lá havia uma grande quantidade em dinheiro. Então, lá no primeiro exemplo, nós temos o verbo na primeira pessoa, tropecei. Aqui, nós temos o verbo na terceira pessoa, tropeçou. Predomínio do tempo cronológico. Linguagem concisa, objetiva ou poética, uma linguagem bem simples e clara, objetiva. Poucos personagens, na maioria dos contos, existem poucos personagens. Construção pouco detalhada dos personagens, ou seja, pode ser que tenha detalhes dos personagens, como característica tanto física como psicológica. Um conflito apenas, tempo e espaço reduzido, presença ou não de diálogos. Então, essas são as características principais de um conto. Existem duas formas temporais de se narrar um conto. O conto ele pode ser seguido de um tempo cronológico, ordem linear dos fatos, ou seja, os fatos vão em sequência, ou um tempo psicológico, não linear, que esse é ordenado de acordo com o pensamento do narrador. O enredo, na maioria das vezes, possui 4 elementos que são a apresentação inicial, situação de equilíbrio em que são apresentados o espaço e tempo em que a história vai ocorrer e os personagens. Complicação. Parte onde se inicia a ação de conflito com o surgimento de um problema. É quando algum personagem age para mudar a situação anterior. O clímax. Ponto crítico da história mais emocionante ou de maior suspense. E o desfecho é o final da história. Vamos analisar aqui um conto, o conto O Pequeno Polegar. Os elementos desse enredo, dessa história são: primeiro, nós temos a parte da apresentação. Então, vamos ler.
Um pobre lenhador tinha 7 filhos e o caçula era tão pequenino que o chamavam Pequeno Polegar. Mas, apesar do tamanho, era um menino muito esperto. Como a Europa passava por um período de muita fome, o pai decidiu abandonar os filhos na floresta. Depois de muito andar, as crianças avistaram um lindo castelo e para lá se dirigiram em busca de abrigo e alimento. Então, aqui nesse primeiro ponto, nós temos o que? A apresentação do enredo da história. Agora vamos para a complicação. Um ogro malvado que ali residia resolveu que iria devorá-los. Mas Polegar, percebendo a intenção do malvado, durante a noite trocou o seu chapéu e os chapéus dos irmãos pelas coroas das filhas do ogro, que as devorou pensando que fossem os rapazes. Então aqui houve uma complicação na história. E o clímax? Eles tiveram então que fugir do castelo. O pequeno Polegar calçou as botas encantadas do ogro enquanto ele dormia e assim ajudou os irmãos a voltarem para casa com o auxílio das botas de léguas. Então aqui o clímax é o ponto que ficou bem forte, bem acelerado, bem quente a história. E aí o que aconteceu? Eles tiveram que fugir, porque senão seriam devorados pelo ogro. E o desfecho dessa história? Olha, Polegar trabalhou para um rei, conseguiu muito dinheiro e pôde finalmente voltar para sua casa e nunca mais passaram fome. Então aqui temos o desfecho, a conclusão final desse conto, que foi o resultado, a resolução da história.